Graça e a paz do Senhor seja convosco. Muito boa noite, é uma alegria para mim poder expor a palavra do Senhor e tocar em um tema que talvez tenha me atingido tão fortemente ao longo dessa semana, na verdade das duas últimas semanas. O tema da mensagem que eu pretendo tratar hoje é um título comprido, mas é fácil de compreender. É a essência graciosa do Evangelho, a fidelidade de Deus manifestada apesar de nós. Hoje, o pastor Jefferson leu o Salmo 32, verso 5, e ele falou exatamente o que eu vou tratar hoje. Dos pontos aonde, apesar de sermos perdoados por Deus, nós como cristãos, volta e meia, acabamos falhando. O texto que eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus, está em Romanos capítulo 2, e eu separei em 3 blocos, vai ser do verso 12 até o verso 29, mas eu não vou ler ele todo, eu separei em 3 blocos para que a gente venha trabalhar com eles, à medida que eu for me encaminhando para a conclusão do sermão, eu abordo cada tópico deles. Mas a primeira coisa que a gente pode notar aqui antes de ler o texto é que essa parte principalmente é interpretada se tratando de judeu. Muitos gentios ou alguns pastores, nós daqui do Ocidente, tratamos desse ponto apenas sobre os judeus. E se a gente olhar direito, a palavra de Deus ela se aplica a nós também. Ela não vai se aplicar, ainda que textos da antiga aliança se apliquem exclusivamente aos judeus, nós podemos tirar lições dali. Nesse caso de Romanos, Paulo vai tratar exatamente dos 2 povos, judeus e gentílicos, porque segundo ele não existem mais 2, mas apenas um único povo. Então, durante essas 2 semanas, enquanto eu estudei esse texto, eu fui muito afetado pela palavra de Deus e meditando nela, eu pedi graça e, se possível, que ele me adoecesse muito para eu não poder vir pregar. Mas parece que ele não queria, ele me adoeceu muito, mas eu estou de pé. Então, eu não queria vir não, Thaís, confesso a vocês que não. Por quê? Porque quando a gente separa um sermão para expor, a gente fica tentado às vezes a mudar, a gente fica tentado a tornar o sermão mais palatável, mais agradável, só que a palavra de Deus, do jeito que ela é exposta, ela tem que ser pregada, e às vezes a gente diz, Deus, se possível, hoje eu não queria ir pregar. E tomando como base aquele salmo que o pastor Jefferson leu aqui, o Salmo 32, verso 5, ele abordou algo interessante enquanto ele orava, enquanto pedíamos perdão. Muitos de nós, inclusive, se você olhar na pastoral, eu tratei exatamente do texto de Ananias e Safira, e o título lá é, até quando continuaremos mentindo ao Senhor? Nós somos cristãos, nós somos servos de Deus, nós somos aqueles que Ele remiu, mas às vezes nós continuamos a falhar. Então, eu vou separar esses 3 blocos do verso 12 até o verso 16, verso 17 até o 24, e verso 25 até o 29, e pretendo parafrasear alguns textos aqui, para que nós possamos compreendê-lo. De novo, o texto da mensagem é a essência graciosa do Evangelho, a fidelidade de Deus manifestada, apesar de nós. Deus é aquele que nós amamos, Deus é aquele que deu a vida por nós, Deus é aquele que nos resgata, Deus é aquele que nos absolve quando estamos mortos em delitos e pecado, porém, é aquele a quem retribuímos de forma hedionda por tamanha salvação. Então, às vezes, nós precisamos acordar para prestar atenção no tipo de relacionamento que nós estamos nutrindo, do tipo de relacionamento que nós estamos tendo com Deus. E o maior reflexo do relacionamento que nós temos com Deus é o reflexo que nós temos com os nossos irmãos. Então, nesse ponto aqui, eu gostaria de ler o primeiro bloco, que vai se encontrar ali do verso 12 até o verso 16, que diz assim, Romanos capítulo 2, 12 ao 29, nós vamos ler do 12 ao 16. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que lhe é ordenado, tornam-se lei para si mesmos,
embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disto dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante a Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. O que vemos aqui em primeiro lugar é que Paulo está dizendo que ninguém vai escapar do juízo de Deus, seja gentil ou seja judeu, ninguém vai escapar desse juízo. Ainda que alguém diga que não conhece tão excelente decreto, Deus o julgará com base na sua palavra. E ainda que alguém conheça, não vai poder dizer que deve ser julgado de uma forma diferente, porque conhece a lei. Então Paulo, ele começa a chamar a atenção aqui, que o julgamento de Deus, ele não vai atingir apenas judeus nesse caso. É claro que ele está dirigindo a palavra àqueles judaizantes que estavam fazendo confusão na igreja, por desejarem que todos os gentios que estavam ali circuncidassem, participassem dos cerimoniais judaicos, mas nós vamos observar que Paulo vai tratar de algo ainda mais profundo. Por exemplo, esse é o primeiro ponto em primeiro lugar, ninguém escapa. O segundo lugar é o seguinte, que não deve haver medo da nossa parte por causa desse julgamento. Afinal, não é por nossa causa, mas é apesar de nós que Deus tenha feito essas boas obras, conforme nós encontramos, por exemplo, no livro de Ezequiel 33, 36, 22. E ele diz assim lá: por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Veja, o contexto aqui, se você chegar em casa depois e quiser se aprofundar, Ezequiel 36, ele vai tratar do contexto de salvação. Deus já vai falar da salvação pela graça aqui. E o interessante é que o judeu estava ouvindo sobre a graça aqui em Ezequiel 36. E em alguns pontos parece que eles estão dizendo, Ezequiel, isso é bom demais para ser verdade. E Ezequiel está dizendo, sim, é bom demais para ser verdade, porque não é por causa de vocês, mas ele mandou, ou seja, o Senhor mandou dizer para vocês que é por causa do nome dele que ele vai fazer essas boas obras. Que nome? O nome santo dele que nós profanamos nas terras por onde fomos. Então, a salvação que Deus nos deu, nos salvou, o amor que ele manifesta a nós, o seu cuidado, os livramentos, as bênçãos, não são por nossa causa, é claro, nós somos os beneficiários. Somos nós que recebemos tão grandiosa e graciosa graça. Mas o alvo principal é o nome santo do Senhor, que foi profanado, inclusive por nós, quando estávamos mortos em delitos e pecados. Deus está dizendo que não é por nada que nós façamos. Nós somos chamados para as boas obras, para provar a nossa salvação, não para conquistá-la. Então todas as melhores coisas que nós fazemos não é para que Deus olhe e diga, esse merece a salvação, mas é para que o mundo olhe e diga, esse foi salvo por Deus. Do contrário, não faria isso, porque de dentro dele jorraria imundície. Agora, porém, jorram coisas boas, bons frutos, e aí ele vai entender que houve uma cirurgia, houve a retirada de um coração de pedra e o colocar de um coração de carne. Então, Deus nos amou ao ponto de dar o seu Filho unigênito por cada um de nós, não por causa de nós, mas apesar de nós. Isso é assustador, ao ponto que é maravilhoso, como nós cantamos agora há pouco também. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro. Mas veja, nós cantamos também que tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. E apesar dessa glória que tem, te importas comigo também. Quando Jesus no Salmo 22 declara que era verme, ali Davi profetizando acerca de Cristo, veja o nível que Cristo desce. Imagine você no lixo, está lá o lixo, você está limpando a sua casa e vai colher o lixo e você esqueceu de jogar o lixo na quarta, e aí esquece na sexta, e aí na segunda-feira você lembra do lixo, e quando você levanta o lixo tem aqueles vermes embaixo. Imagine alguém chegando para aqueles vermes, pegando e dizendo, oh, que vermes. Nós não imaginamos isso, porque se ele subir na gente, a gente vai tomar banho, vai, que nojo.
Essa é a visão de Deus para a terra quando ela merece receber a sua punição. Nós somos piores do que aqueles vermes que nós temos nojo, mas foi por esse tipo de pessoa depravada e totalmente ímpia que Deus morre e transforma esse verme em uma nova criatura. Você consegue entender essa graça? Não consegue. A gente vai passar a eternidade no céu tentando entender como isso é possível. Algo que merece ser destruído, ele transforma em uma nova criatura, que agora clama por ele, que agora se ajoelha diante dele, e que agora reconhece que cada suspiro do seu coração é contra aquele que lhe salvou. E isso nos leva para o segundo bloco. Esse primeiro bloco não se refere só a judeus. Nós vemos o gentio ser citado aqui, porque Paulo vai dizer, e o gentio quando age sem lei, então o texto também nos atinge. O segundo bloco vai dizer, ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a verdade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então você que ensina aos outros, não ensinas a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, roubar-lhes o templo? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E nesse texto, repito, ainda que compreendamos perfeitamente aqui o termo judeu, como a raça eleita de Deus na antiga aliança, a questão étnica, o povo guardião da lei, o povo que ensinava a lei, o povo que pregava a lei, e o povo pelo qual, se o gentio quisesse alcançar a misericórdia de Deus, ele deveria passar por um processo de judaização, para se tornar um judaizante. Aqui, o texto está em Romanos, e ele está falando para a igreja de Roma. Então não tem como nós não pararmos e dizermos, espera aí, será que algo vai se aplica a mim? Pastor Jefferson, é mais fácil dizer, pastor, isso é para os judeus, vamos deixar para lá. Isso aí foi para eles, lá eu não sou judeu, não estou em Jerusalém, não guardo o sábado, não uso o Kippur, não estou lá. Mas a palavra de Deus, ela se aplica perfeitamente a nós que estamos do outro lado. E aqui, eu vou parafrasear isso aqui com base aonde nós nos inserimos na aliança pactual. De novo, é compreensível aqui Paulo tratar o texto quando ele fala judeu. Só que Paulo fala que não há nem judeu, nem gentio, mas há um único povo. Então, não obstante a isso, eu pretendo seguir aplicando esse texto e vou parafrasear. Vocês viram que a gente leu agora há pouco. Ora, você que leva o nome de cristão, e agora é comigo. Agora é. Ora, você que leva o nome de cristão, que se apoia na palavra de Deus, sua lei, e orgulha-se disso. Nós às vezes nos orgulhamos mesmo, pastor Jefferson. Se Deus não vier ensinar, a gente começa a se achar. Você que conhece hoje a Escritura melhor do que na época em que vivia no engano religioso e que sabe o que é superior. Você que sabe que agora está numa igreja correta e coerente e que se baseia na Escritura Sagrada. Você que agora é instruído e que instrui outras pessoas na verdade e na verdadeira fé. Sendo luz para os olhos cegos desse tempo, que serve de guia para aqueles faltos de entendimento, e que é mestre para crianças, jovens e adultos. Será que quando ensinamos ou pregamos que não estamos sendo igualmente ensinados? Também. Será que quando estamos na salinha, ou ensinando crianças, ou sobre os jovens, ainda não tem tantos, mas tem, ou aqui nas EBDs, terça-feira, ou quando nos reunimos nos PGMs, ou quando estamos juntos falando da palavra de Deus, será que não estamos nos ensinando ali também? Será que quando a gente se reúne, mas por exemplo, é muito fácil para o pessoal que é da família do pastor Jefferson, está o pastor Jefferson ali ensinando, e Cristo já falou, o profeta na sua terra, ele é visto diferente. O pastor Jefferson pregando um sermão aqui, e o mesmo sermão em outro país, o efeito pode ser totalmente diferente, apesar de ser o mesmo sermão. Por quê? É o filho, é o irmão, é o parente, é amigo, está próximo. Mas continuando. Ou quando instruímos jovens adultos no meio do aconselhamento bíblico cristocêntrico. Será que não estamos sendo aconselhados também?
Apesar, não, pastor Jefferson, é meu irmão, ele se criou comigo. Mas será que quando ele abre a boca para falar, Rafael, ei, peraí, é meu irmão, mas agora não é ele mais. Agora é Deus através do ensino que deu a ele. E se é Deus, eu posso ser o pai, a mãe, o irmão, o filho, o parente, o que for. Naquele momento, Jefferson é instrumento na mão de Deus. Mesma coisa quando eu estou ensinando minha esposa em casa, a gente dá uma ratada lá quando está lendo, e como a gente está em casa, a gente se dá o prazer de rir. Né? Leu errado. Mas naquele momento, eu percebo que quando minha esposa e minhas filhas poderiam rir de mim no momento do estudo da palavra, elas seguram um pouco mais o riso porque elas entendem que é um miserável pecador que está ensinando algo que não é dele. Então ali naquele momento elas param e dizem, apesar de ser ele, o que ele está trazendo não é ele. Nós que pregamos contra o furto, contra a fornicação, contra o adultério, pornografia, masturbação, prostituição, tentações da carne, como alguns vícios, sejam eles drogas, álcool ou mesmo café. Ou ídolos, não só ídolos feitos pelas mãos de homens, mas ídolos sendo os próprios homens. Será que nós não estamos ensinando a nós mesmos essas coisas? Nós que nos orgulhamos do santo e glorioso Evangelho de Cristo, ao qual defendemos, será que nós desonramos tão excelente Evangelho com alguns atos impensados ou precipitados? Nós que ensinamos obediência, será que desobedecemos a palavra de Deus? Nós que ensinamos membresia ativa, será que não temos rixa ou queixa de algum irmão que está aqui sentado do nosso lado agora? Como é que está escrito então? O nome de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é blasfemado entre os ímpios por sua causa. Viu como o texto se aplica a nós? Eu dei uma de Bíblia, né? Fiz uma parafraseada aqui, mas serve para nós o texto. À medida que eu li, eu dizia, peraí, Senhor, no primeiro momento que eu estava estudando esse texto, eu comecei a estudar a cultura judaica, ir lá nas roupas, eu dizia, peraí, eu estou em Aracaju. Como é que esse texto fala com Fábio, marido e pai? Como é que esse texto fala com Fábio, doente, que às vezes murmura contra Deus e parece que quanto mais ora, mais coisa aparece? Esse texto tem que se aplicar para mim, hoje. E isso deve ficar na nossa mente, principalmente quando nós invejamos um irmão. Às vezes a gente inveja sem perceber, a gente se pega e faz, eu estou invejando o pastor Jefferson, meu pai? Eu estou guardando mágoa contra ele, meu Deus? Será que as palavras que Thaís me disse, eu tomei como mal e estou alimentando algo aqui e de repente eu tenho que parar para pensar e colocar as cartas na mesa e ver que não foi uma intenção má, ou se foi, eu ir me acertar com ela? Então isso deve ficar sempre na nossa mente. E que isso motive você hoje, talvez se você estiver aí com alguma queixa, com algum irmão aqui presente, a você ir depois do culto, ir lá se resolver com ele. Porque membresia ativa não é céu ainda. Membresia, ela é ativa, porque ela passa por processos. E ela é ativa justamente por isso, porque já pensou se ela cai no processo de ingratidão e amargura e fica ali? Ela é inativa. Se ela é ativa, ela corre para tentar reconciliação. Tanto que se você vai trazer algo para Deus e você entende que tem uma queixa com o irmão, você tem que voltar e resolver o seu problema para depois Deus aceitar isso. Então, que isso fique na nossa mente. Amém? E aí nós chegamos no terceiro bloco, que vai ser o bloco mais estendido, que diz o seguinte: a circuncisão tem valor se você obedecer à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados, veja, Paulo está falando de gentios aqui. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncidado quem é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é o interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas
de Deus. Que maravilha essa parte. Eu pretendo me alongar um pouquinho só aqui nela, para que a gente venha compreender esse ponto. Então este bloco aqui, ele tende a mostrar quantos muitos ainda hoje que se dizem cristãos não são verdadeiramente, e quanto outros que se dizem cristãos ainda estão naquela de tropeçar, cair, tropeçar, cair, tropeçar, cair, tropeçar, cair, mas é cristão. Então, ao passo que eu quero chamar a atenção para aqueles que, se não forem, Cristo vem através da palavra fazê-lo ser, e para aqueles que são e ainda estão tropeçando, acordem, porque é apesar de você. E às vezes nós ficamos medindo a graça de Deus por nós mesmos e acabamos entrando num loop infinito de hipocrisia. Veja, nós chegamos a idolatrar o próprio ego quando nossas motivações estão corretas. Nós estamos indo bem na igreja, indo bem com os membros, indo bem na oração e na leitura, na palavra de Deus, na comunhão com Deus. Eu costumo dizer comunhão com Deus, apesar de muitas pessoas particionarem, numa frase só seria orar, ler a Bíblia e orar a Bíblia. Quanto mais você se aproxima da Escritura, orando antes, orando durante e orando depois, e pedindo a Deus entendimento, e mergulhando na palavra de Deus, não somente na questão técnica e teológica, isso é bom sim. Mas, quando eu estava estudando esse texto, eu disse, meu pai, eu vejo aqui questões judaicas, questões de lei, questões disso, e aí no final foi como se Deus dissesse, e você está vendo o que com relação a eu mudar você? E você está vendo o que com relação à aplicação para a sua vida diária, Fábio? Porque você pode chegar lá e dar um sermão de 2 horas, só aqui nesse texto, explicando questão de nomenclatura, abordando o grego, o hebraico, a questão das tardes e manhãs, e sair daqui com a maior pompa. E o pessoal acessar no YouTube e dizer, rapaz, você viu como o camarada entende disso, disso, daquilo. E alguém mais experiente, mais vivido, mais cristão olhar e dizer, mas eu não vi aplicação, eu não vi correção, eu não vi leitura, explicação e aplicação. Aonde é que entra isso aqui? Então, isso me chamou muito a atenção, porque nós podemos alimentar o ego quando estamos caminhando certinho. E esse é o maior perigo para cair. Por isso que vai vir a palavra dizendo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque para cair é mais rápido quando você está fazendo tudo certinho. Porque a primeira coisa que bate na sua porta é um dos pecados que Deus mais odeia, se não o maior, orgulho. Ah, eu sou porque sou mesmo. E aí, a queda é longa. Porém, muitas pessoas hoje estão sendo motivadas por bodes que se dizem ovelhas e estão conforme o que o profeta Oséias vai dizer para nós lá em Oséias 4, 7 ao 9, que eu não vou ler, mas que ele vai falar exatamente do alimentar-se do pecado do povo de Deus, e às vezes nós estamos compactuando com esse banquete. Nós, pastores, corremos um risco muito grande quando nós estamos aconselhando pessoas e elas contam para nós a vida delas. Porque Lutero, apesar de ser o pai da reforma, o nosso grande herói da reforma, ele permitiu que um homem se divorciasse e casasse com outra mulher com o consentimento dos dois, sem que nenhuma cláusula pré-nupcial fosse quebrada ou rompida. Então veja, andar correto na lei é ótimo, andar correto segundo a palavra de Deus é ótimo, mas é o momento que a gente mais deve vigiar. Então, irmãos, rapidamente, se vocês puderem voltar comigo lá para Ezequiel, capítulo 16, eu quero fazer uma abordagem breve sobre o tema, e eu vou voltar lá para frente só para dizer o texto. A fidelidade de Deus manifestada apesar de nós, a essência graciosa do Evangelho, a fidelidade de Deus manifestada apesar de nós. Eu quero que passe um filme na sua mente a partir de agora, porque eu me vi nesse texto, me vi sendo resgatado, me vi a graça de Deus sendo derramada em mim. E pude ver que tipo de pagamento eu estou dando a eles. Ezequiel 16. Eu também vou separar em blocos aqui, eu vou ler do 1 até o 5. Que diz assim, Ezequiel 16, 1 ao 5. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, confronte Fábio e aponte. Amém? Confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis e diga, assim diz o Senhor soberano a Jerusalém, sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus, seu pai era um amorreu e sua mãe uma hitita. Seu nascimento foi assim, no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado,
Você não foi cortada, você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer nenhuma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora e em campo aberto, pois no dia em que nasceu, foi desprezada. O texto original vai dizer: antes foste lançado em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. No dia em que minha esposa Viviane disse que estava grávida de Adam, foi a maior festa. Vocês lembram quando eu disse que o Senhor me ouviu e me deu um varão? Eu amei aquele menino desde os primeiros dias. E eu, quando o segurei nos braços, eu amei mais ainda quando eu vi seus olhinhos abrindo. Eu não senti nojo dele. Pergunta: cadê os pais e as mães? Pais e mães só tem dois? Mas eu sei que a maioria é pai e mãe. Vocês sentiram nojo dos filhos de vocês quando vocês os pegaram no braço? Mas veja, aqui Deus está dizendo que uma mãe, assim que a criança sai do seu ventre, que ela gerou 9 meses, ela olhou e teve nojo e jogou num campo aberto para que a criança morresse. Lembra quando Deus fala: ainda que uma mãe se esqueça de um filho que mama? Essa nem mamou. Essa nem mamou. A mãe já deixou para morrer porque teve nojo. Então veja, nós, antes da fé, estávamos jogados no campo do pecado, no campo da perdição. E havia um nojo, uma ira nos aguardando para ser derramada em nós. Portanto, vamos até o verso 6. Eu vou do 6 até o 14 agora. Então, passando por perto, vi você esperneando em seu sangue. Esse homem aqui, ele vai ser a simbologia de Deus no texto lá de Ezequiel. Eu não vou ler ele todo, certo? Mas, caso você sinta curiosidade de voltar a estudá-lo. E eu disse: viva, ou seja, está viva, está viva. E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou mais linda, a mais linda das joias. Seus seios se formaram, seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi minha capa sobre você e cobri a sua nudez, cobri seus pecados. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água, e ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado, sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços, uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei-lhe pendentes, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Oh Deus, esse fui eu, quando Ele me resgatou. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou-a perfeita em sua beleza. A palavra do soberano Senhor. Irmãos, olha o que Deus fez com a gente quando Ele nos resgata. Você consegue ver isso? Nós estávamos lá largados para a morte, imundos, e Ele nos transforma em novas criaturas. Ele nos adorna. A igreja dele é adornada e ela é a rainha. Ela se torna tão linda que a fama dela corre o mundo todo. Mas a fama dela corre o mundo todo, veja, ele diz: porque a minha glória estava sobre você. Ou seja, aquela menina abandonada, ela foi lançada fora por nojo, cresceu, se tornou moça jovem, foi acolhida, amada, alimentada, nutrida, foi feita rainha. Vestido de ouro e prata e linho fino. E sua fama cresceu, porque tudo o que ela tinha vinha do Senhor. E foi isso que Deus fez conosco quando nos encontrou jogados à morte, abandonados em nossos próprios pecados. Agora vamos lá. E aí, no verso 15 tem um mas. E aí eu não vou entrar em termos técnicos, mas em hebraico, esse mas aí já indica algo ruim. A forma que ele vai ser dita: mas
Não é um mas. Vamos lá para o verso 15 até o 22. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu seus favores a todos os que passavam por perto, e a sua beleza se tornou deles. Gente, isso é o que a NVI está dizendo. O texto original diz o seguinte: confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo que passava para ser deles. Veja que coisa hedionda. Isso é o que uma prostituta faz. Ela se oferece a todos que passam. E esse é o sentido duro e cruel do texto escriturístico. E é isso que faz com que as pessoas nos vejam como radicais. Porque Deus está sendo simplesmente claro aqui. Eu fiz isso tudo com vocês, não fiz, igreja, fiz. Olha como é que vocês me pagaram. Olha como é que vocês me pagam pelo que eu fiz a vocês. Vamos continuar. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante da sua prostituição. Coisas assim não deviam acontecer jamais. Você apanhou as joias finas que eu tinha lhe dado, joias feitas com meu ouro e minha prata, e fez para si mesma ídolos em forma de homem, e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com as suas roupas bordadas, e lhe ofereceu o meu óleo, o meu incenso. E até a comida que lhe dei, a melhor farinha, o azeite de oliva, o mel, tu ofereceste tudo como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano Senhor. E você ainda pegou os seus filhos e filhas que você tinha gerado para mim e os sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou para ídolos. Em todas as suas práticas detestáveis, como em sua prostituição, você não se lembrou do dia da sua infância, quando estava totalmente nua e esperneando em seu sangue. Veja, essa é a forma de agradecimento que muitos de nós, sem perceber às vezes de forma inocente, por isso que a gente diz: Deus me perdoe meus pecados conscientes e inconscientes, porque às vezes nós fazemos isso aqui, aí. Às vezes nós estamos dando a Deus isso aqui, aí, depois do que Ele fez. E aí nós vamos chegar até o verso 23 até o 30, eu vou ler rapidamente. Mas olha o que Deus diz. Esse é o retrato de um cristão desobediente. Ai, olha o texto como começa. Ai de você, palavra do soberano Senhor. Somando-se as tuas outras maldades, ou seja, você já tinha feito isso tudo, mas ainda vem mais. Você construiu para si altares e santuários elevados em cada praça pública. No começo da rua, construiu seus santuários elevados e deturpou a sua beleza, oferecendo o seu corpo com promiscuidade cada vez maior a qualquer um que passasse. Você se prostituiu com os egípcios, seus vizinhos cobiçosos. O texto original aqui diz o seguinte: a cada canto do caminho edificaste teu altar e profanaste a tua formosura, e abristes as pernas a todos os que passavam. É um texto duro, não é? Mas é o que a palavra de Deus diz. Eu lhe salvei, o que foi que você fez para me pagar? Eu estou abrindo as pernas para qualquer um que passa aí. As tuas prostituições, também te prostituíste com os filhos do Egito, seus vizinhos de grandes membros. Aqui ainda é o texto original, certo? E multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Compreendeu que abominação essa mulher está fazendo? Não satisfeita com aqueles homens, ela procurou homens com genitálias maiores. Porque ela não estava satisfeita com a prostituição que ela estava dando para um homem que a salvou no campo, a alimentou, a cuidou, a amou, a resgatou, fez um juramento por sua palavra e jurou-lhe ser fiel. E olha como ela está pagando. Olha como nós às vezes pagamos. Esse é o nível de abominação que muitas das vezes nós entramos contra aquele que nos salvou e nos libertou. Por isso é que a palavra vai dizer: aviva, Senhor, tua obra no meio dos dias. No meio. Porque se deixar para dar gás lá no final, a gente já desviou há muito. E aí diz o texto: por isso estendi meu braço contra ti e reduzi o seu território. Eu entregarei à vontade de suas inimigas, as filhas dos filisteus, que ficaram chocadas contra a sua lascívia.
Quem conhece a história dos filisteus aqui sabe como eles se prostituíam, o nível de prostituição que aquelas mulheres tinham. Mas aqui o texto está dizendo que até elas ficaram chocadas com o que essa mulher aqui está fazendo. Você se prostituiu também com os assírios, porque era insaciável. E mesmo depois disso ainda não ficou satisfeita. Então você aumentou sua promiscuidade também com a Babilônia e com a terra de comerciantes, mas nem com isso ficou satisfeita. Como você fez pouca força, ou como você tem pouca força de vontade, palavra do Senhor soberano, quando você faz todas essas coisas agindo como uma prostituta descarada. Igreja, muitas pessoas talvez dissessem: isso aí é um texto do Antigo Testamento, não vale mais. Será que não vale, pastor Jefferson? Será que a Bíblia perdeu o valor de Malaquias para trás? Se for, o pastor está errando vindo pregar Salmos. Não pode pregar mais o Antigo Testamento. Não podemos mais aplicá-lo a nós quando estamos errando. É porque hoje temos igrejas da Barbie, aonde o erro é anunciado da seguinte forma: você errou, faça assim com Deus não, o bichinho. Você tem abrido as pernas para outros que passam, e Ele está vendo, e Ele está dizendo: eu morri numa cruz por você. Fábio, o texto da Escritura é muito forte, então rasgue, irmão. E para quem está vendo, se é que vai gravar, como é que você tem se comportado diante do Deus que lhe salvou? Como é que você tem se comportado diante daquele que verteu o sangue precioso dele por você? Quando eu meditei nesse texto, eu disse: Deus, eu faço isso. Olha, o Senhor morreu na cruz, olha o que eu estou fazendo. Olha como eu estou tratando minha esposa, olha como eu estou tratando minhas filhas. O nosso irmão lá, o Victor Ximenes, ele falou que a filha dele, a mãe chamou, e ele gritou. E a filha desceu e fez: pai, eu estava no quarto, não consegui ouvir minha mãe chamando. O Senhor gritou. Aí ele disse que fez: minha filha, me perdoe. Ela fez: tudo bem, pai, eu te amo. Mas aquilo, ele disse que destruiu ele por dentro. Porque às vezes a gente só leva esses pecados para coisas hediondas. Não é, graças a Deus não é comigo, porque eu não ando adulterando, não ando abrindo perna. Não. A forma que você descarrega a sua ira no seu filho, na sua esposa, no seu marido, no seu irmão, a inveja que você sente por ele, a mágoa que você guarda do seu irmão que está aqui sentado do seu lado hoje, é isso aqui. Esse pode até ser você. Mas saiba que há um amor não fingido. Há um pacto, há um juramento no qual ele jurou ser fiel. Ainda e apesar de nós. Voltemos para Romanos, irmão, e eu vou concluir. Romanos capítulo 2, verso 29. Romanos capítulo 2, 29 diz assim: não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém de homens, mas de Deus. E aqui eu vou parafrasear mais uma vez esse texto. Não, cristão é quem o é no interior, não no exterior. E essa mudança não ocorre quando vamos à igreja vestidos decentemente e portando uma Bíblia. Antes, essa mudança só pode ser operada pelo Espírito Santo de Deus, através da mensagem do Evangelho, quando ela nos atinge, e nos convence, e nos molda, e nos transforma em uma nova criatura, apesar dos nossos vícios e dos nossos erros. Finalmente, somos tirados do campo ao qual fomos jogados por nojo, e uma vez resgatados, seguimos os preceitos daquele que nos salvou e nos tomou por rainha, por esposa, que nos lavou, que nos remiu. Agora tudo isso é efetuado por Deus, não por nós. Para esses, espero eu, também para mim, para nós, Paulo diz, o louvor não vem de homens, mas vem de Deus. E eu vou me atrever a dizer o seguinte: esse louvor vai ecoar da seguinte forma: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita:
Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está separado para vós desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Para mim esse é um louvor, que quando Deus abre a boca, eu não preciso ser elogiado. Vinde, tomai posse no reino que está preparado para vocês. Eu acho que eu vou chorar e dizer: Deus, o Senhor, claro que Ele lembra, mas eu fico me imaginando: Deus, o Senhor lembra de Ezequiel 16? Lembra? Eu sou aquela mulher. Ele vai dizer: sim, você foi ela por muito tempo, mas quando eu te remi, apesar de você, eu lhe coloquei no caminho e vim completando a boa obra que eu iniciei. Se eu terminei, é por isso que você está aqui. Se eu não terminei, é porque eu nem comecei. E aí você não vai estar aqui, você vai estar à minha esquerda. Então, se você vive como aquela que foi restaurada e ainda está tropeçando, irmão, você tem irmãos aqui, amigos com quem você pode se aconselhar, que vão sofrer junto com você, que vão sentir suas dores, que vão dizer: irmão, força. Porque eu posso estar até não caindo no mesmo erro, mas eu tenho os meus. Força. Porque o pacto de juramento que Ele fez conosco, Ele permanece fiel. Essa é a boa notícia. Há um juramento, há uma aliança. Então voltemos para Ele. Hoje é o dia em que você deve confessar e deixar seus pecados e voltar às práticas das primeiras obras em Cristo. Porque se Ele foi fiel em fazer esse juramento, não é você nem eu que vamos quebrá-lo e rompê-lo. Amém? Deus abençoe sua igreja, Pastor Jefferson. Amém, irmãos e irmãs. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos reagir ao sermão dessa noite com a consciência ativada.